Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar dando início à nossa aula 2 da investigação, do segmento, né, do rastreamento do MChat para todas aquelas crianças que tiveram o risco médio, que classificaram entre 3 e 7 pontos. E agora a gente vai estar no segundo bloco de perguntas, que vão ser as perguntas que vão da 6ª pergunta até a 10ª pergunta. Então, como foi falado, agora vamos avançar para as perguntas de número 6 a 10, da entrevista de segmento do MChat. Essas questões exploram comportamentos fundamentais relacionados à comunicação, à interação social e também aspectos do desenvolvimento motor e do faz de conta, do imaginário da criança. O objetivo desse bloco de perguntar é observar como a criança se comunica com o adulto, seja usando gestos, como apontar, seja pedindo ajuda, seja imitando comportamentos ou mostrando interesse por objetos e situações do seu ambiente. São itens que ajudam a diferenciar se determinadas atitudes são apenas variações normais do desenvolvimento ou se representam sinais consistentes de risco para transtorno do espectro autista. Ao longo dessas próximas perguntas, vamos perceber como a entrevista de segmento detalha melhor as respostas iniciais, trazendo maior clareza e precisão na triagem. Essas são as perguntas desse bloco, né, da 6ª até a 10ª, onde, mais uma vez, substitui o sim e não para passa ou falha na entrevista de segmento. E a nossa primeira pergunta, que é a pergunta 6, ela vai perguntar se a criança aponta com o dedo para pedir algo ou para conseguir ajuda. Se a criança estica-se para o objeto com a mão, se leva você até o objeto, se tenta conseguir o objeto sozinha, se pede o objeto usando palavras ou sons. Se para todas essas respostas forem não, significa que ela falha no teste. Perguntar me mostra. Para essa criança, por exemplo, se ela conseguiu o sim, você pode perguntar e te estimular a continuar perguntando. Me mostra. A criança aponta para o objeto, observa se, diante de algo fora de alcance, alimento, brinquedo, a criança encontra outras formas de conseguir. Então, qual é a interpretação do teste? Quando a criança encontra formas de comunicar ou consegue apontar, ela passa no teste. Agora, se ela não consegue realizar nenhum dessas perguntas que foram feitas, ela falha no teste. Pergunta 7. A criança aponta, ela ou ele, a criança, o menino ou a menina, aponta com o dedo para mostrar algo interessante? Agora chegamos à pergunta 7, da entrevista de segmento. Enquanto na pergunta anterior avaliava se a criança aponta para pedir algo, aqui o foco é diferente. Queremos saber se ela aponta para mostrar algo interessante, algo diferente. É importante pedir aos pais ou cuidadores um exemplo concreto. Pergunte se a criança já apontou para um avião no céu, para um caminhão passando na rua, para um inseto no chão ou para um animal no jardim. Se o cuidador não se lembrar espontaneamente, conduza a entrevista, perguntando cada item separadamente. Esses itens, ou a criança, você chutou a bola, a criança viu a bola entrando no gol. E essas perguntas, a criança viu o carro passando na rua, a criança viu o menino andando de bicicleta. Então, são perguntas sugestivas que vai estimular o pai lembrar se ela realiza ou não realiza. O ponto central é verificar se a criança aponta, não para pedir ajuda, mas sim para compartilhar uma experiência, chamando a atenção do adulto para aquilo que ela achou interessante. Na pergunta 8, agora, na pergunta 8, qual a pergunta que é feita na pergunta 8? Aqui queremos avaliar se a criança demonstra interesse por outras crianças, além de irmãos ou irmãs. É importante observar se ela reage à presença de outras crianças, na maior parte do tempo. Para isso, podemos perguntar se a criança costuma brincar, falar, emitir som para chamar a atenção, observar com curiosidade, sorrir depois de um primeiro contato tímido ou até mesmo ficar animado quando vê outra criança.
Caso o cuidador não traga exemplos espontâneos, mais uma vez, você vai estimular com perguntas. No fluxo tem todos os exemplos de perguntas que possa ser feito para o pai para que ele possa lembrar, para que o teste possa ser efetivo. O ponto central é diferenciar se a criança demonstra interesse e busca algum tipo de interação. Considera-se que ela passa se ela demonstrar algum tipo de interesse. Mas se ela não demonstra interesse, não reage ou ignora as outras crianças, então é considerado que ela falha no teste. Agora vamos para a pergunta 9, da entrevista de segmento. Aqui a avaliação é se a criança mostra objetos ao adulto, não porque precisa de ajuda, mas simplesmente para compartilhar o que considera interessante. Pergunte aos pais ou cuidadores se a criança já levou até eles um brinquedo, um desenho que fez, uma flor que apanhou, um inseto encontrado ou blocos que juntou, brinquedo de blocos, alguma coisa. Se já levou alguma coisa para o pai, para a mãe. Se o cuidador não se lembrar, mais uma vez, começa a usar as perguntas. Ali no próprio fluxo tem exemplos de perguntas para estimular a resposta do pai. O ponto central desse item é diferenciar a interação da criança. Quando ela mostra algo apenas para compartilhar interesse, considera que ela passa, ou seja, ela mostrou porque ela tem interesse de mostrar um desenho para o pai, mostrar o brinquedo que ela tá, né? Mostrar porque ela sim, tem interesse de que o pai veja. Agora, se ela não mostra por interesse ou se ela faz isso para pedir ajuda, então aí é considerado que ela falha no teste. Então, se ela vai mostrar para o pai algo, seja qual objeto for, seja qual for algo de interesse dela, não for por. Não, perdão. Se ela for mostrar alguma coisa para o pai que não seja para intenção, o interesse que o pai veja aquilo que ela está fazendo, que seja interessante, mas que ela está mostrando para pedir ajuda, aí não, aí ela falha no teste. Pergunta 10. Vamos analisar a pergunta 10 da entrevista segmento. Ela investiga se a criança responde quando é chamada pelo nome. Algo fundamental para avaliar a atenção conjunta e interação pessoal. Ou seja, a interação social da criança. A criança é chamada pelo nome, ela responde. Isso considera que ela passou. Né? Se ela é sim, considera que ela passou no teste. Então, primeiro precisamos observar situações que indicam falha. Se a criança não dá nenhuma resposta, se parece ouvir, mas ignora, se só responde quando o adulto está bem em frente ao seu rosto, ou apenas quando é tocada, isso é considerado uma falha. Então, ela não responde, ela ignora. Ela só responde se o adulto chegar bem próximo do rosto dela, aí vai considerar uma falha. Por outro lado, há sinais de que a criança passa nesse item. Se ela olha para cima quando é chamada, se fala ou balbucia resposta, ou se interrompe o que está fazendo para atender ao chamado do pai ou da mãe. Isso é considerado uma resposta adequada, ou seja, se ela responde dessa forma, ela passa no teste. É importante pedir aos pais e os cuidadores que dê exemplos, né, de como ela responde quando é chamada. Assim conseguimos identificar se a criança realmente responde ao ser chamada pelo nome ou se a ausência desse comportamento esperado que leva a uma falha. Então, assim, chegamos ao final de nossa aula, né, que abordou as perguntas de 5 a 10. E na próxima aula nós vamos estar analisando um outro bloco de questionamentos, do 11 ao 15. Mais uma vez, peço a colaboração de todos. Não esqueçam de fazer o quiz, é muito importante. Basta clicar no link que fica na descrição do vídeo. Mais uma vez, agradeço a todos pela participação e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.